voltamos com o terceiro bloco do programa Despertar da Consciência. E neste terceiro bloco, Sebastião, por favor, continue com a explicação de Paulo de Tarso. Então, após ser interpelado por Jesus, que ali simboliza o Cristo interno, falando com a alma encarnada ou com o conjunto que nós chamamos de o ser humano. Aqueles conjuntos de valores, a alma encarnada em si, a personalidade. E literalmente vemos naquele momento a troca de personalidade. Sai o Saulo do cenário, entra o Paulo. Só que o Paulo não conhecia quase nada nem do contexto biológico, perispiritual, etc. E o chamado Ananias é a mente, na qual se exercita o pensamento à vontade, o simbolismo da imposição de mãos, para esclarecer o quanto às novas necessidades, já que é a mente, ou por meio da mente, que o Cristo vai falar à alma encarnada, ao ponto de encontro. E agora, após ser esclarecido, tirar a venda dos olhos, que para o espírito, as janelas da alma, é o próprio universo mental clareado para que possa trabalhar as novas realidades. E vemos que na sequência, após esse aprendizado, agora Paulo, não mais o Saulo, vai tendo as dificuldades de trabalhar os conteúdos do ser humano. Porque ele falava muitas vezes, onde eu quero, eu não consigo. Porque esses conteúdos que estavam gravados no universo biológico, no universo perispiritual, em toda aquela instrumentalidade que ele estava agora operando, impedia dele fazer o que o Cristo gostaria que ele fizesse. E ao mesmo tempo ele falava, onde eu quero, eu não consigo. Onde eu consigo, eu não quero mais. Não tem mais graça. Mas ele vai se esforçando e vai treinando, e essa ginástica moral vai chegando a tal ponto que no momento ele fala, por mais que eu falasse a língua dos homens, por mais que eu dominasse todas as ciências, que eu tivesse a fé a ponto de transportar montanhas e falasse até a língua dos anjos, se não tiver amor, eu nada serei. Se não tiver transformação na ação ou na conduta. E ao mesmo tempo ele fala, por mais que eu doe tudo que tenho, e entregue até o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, se não tiver caridade, nada adianta. Então ele chegou à conclusão que não era dar coisas, que não era fazer coisas, que não era ter o conhecimento disso, era a transformação do caráter do indivíduo humano. E mais tarde, ele traz novos acréscimos nesse cenário, ao afirmar, já não sou mais eu quem vive, mas antes olha para os demais como se olhasse para o seu corpo, para o seu perispírito, sigam-me vós, eu, a alma encarnada, porque eu já não sou mais eu quem vivo, é Ele que vive em mim. Sede vós outros, meus imitadores. Então, nós percebemos esse avançar desses ensinos profundos que Carlos Torres Pastorino interpreta de uma forma divina e formidável em suas obras. E hoje repassa nos conteúdos via inspirativa ou até intuitiva, que parece que tem momento que ele está dentro de nós e nós dentro dele. Esse ser tão admirável que interpretou profundamente o Evangelho de Jesus. E vendo esses personagens em nós, em plano menor e ao mesmo tempo em plano cósmico, tudo se torna fácil, porque o corpo físico não é um instrumento de carne, que nós vamos usar e jogar fora. São companheiras de evolução todas as células, como diz André Luiz. Então as células não são simples segmentos de carne, são parceiras de evolução e necessitam do seu contributo, do seu auxílio, para que elas possam também evoluir. Hoje é a química no universo biológico, amanhã a química espiritual. Hoje, consciências orgânicas, amanhã inteligências psíquicas, e assim sucessivamente. Então, quando entendemos esses ensinos e entendemos esses personagens da história, porque depois ele foi tentar pregar e era contrário do que perseguir, não era isso? Será que teve facilidade? Porque ele foi esfolado várias vezes, quase morto várias vezes e terminou por ser decapitado. Mas agora ele sabia que ele queria viajar ao encontro do seu Cristo e não mais perseguir as possibilidades que seriam os seguidores desse Cristo, que nós poderíamos olhar para dentro de nós, imaginar, não seria esse Saulo, aquele conjunto de experiências que formou o caráter da personalidade, trazendo antigos ensinos,
e contrariando as ordens do Cristo interno, e vendo que ele não dava conta do recado, fazia muito bem a proteção, porque é o universo biológico, psíquico, perispirítico, melhor dizendo, como a guarnição. Ele sabia fazer a proteção desses universos, que é o que nós chamamos do universo imunológico hoje, o nosso sistema imunológico, que é psico, neuro, endócrino, imunológico. Ele já agia como proteção, mas ele não sabia promovê-los. E agora o Paulo entra no cenário, mas trabalhando no meio desses seres criados pelo Saulo, ele foi quase queimado vivo várias vezes, assaltado por essas imperfeições morais, e etc, etc. Mas até que chega um momento que ele consegue não só estar entre os marginais, que lá mostra na Bíblia que ele se fazia ou se fingia de marginais, estando no meio desses conteúdos para, sem que eles percebessem, transformá-los gradativamente. Porque só estando, vamos supor que o grupo desses elementos ainda deseducados fosse aqui fisicamente falando, só dele ser cozinheiro deles, ele já estava evangelizando sem que eles percebessem. Ele entrava nesses conteúdos internos, sem sentir vergonha, sem, vamos falar, sem fugir ao combate, porque ele falava do bom combate, e gradativamente ia transformando um a um até que sublima a personalidade Paulo e se integra ao Cristo e deixa o rastro, o caminho para que todos nós possamos fazer o mesmo, e deixou o amor, como roteiro. O amor é manso, é pacífico, é compreensivo, e etc, e etc. Por mais que a ciência exista, um dia a ciência passará. As línguas passarão, até a fé, mas o amor permanecerá. Porque o amor sou eu, a reunificação das mônadas em unidades cada vez mais amplas, e é o processo de individualização desse ser integral. Sebastião, e qual é o caminho ou recurso para aperfeiçoar ou formar o ser moral? Inicialmente, nós usamos a inteligência intelectiva. É o início, já que o ser moral é representado pela inteligência nos seus vários estágios. Por mais que eu tenha a sabedoria, um QI de 180, use a criatividade ao extremo para ganhar o pão, o conforto físico, o destaque, o aplauso, isso não vai me levar a um estado de consciência mais abrangente, porque eu vou ver seres com um QI de 100 nos relacionamentos, na área emocional, a inteligência emocional, comandando-me, porque eu não sei gerenciar pessoas, eu sei gerenciar potenciais para criar situações. E agora, o uso dessa inteligência emocional na habilidade de relacionar-se bem com todos os seres vai aprimorar a minha inteligência intelectiva e mobilizar as massas para aprimorar novos cenários ou construir novos cenários. Mas eu posso não ter um comportamento ético nos relacionamentos. E agora é o ser moral no seu sentido mais amplo. E se eu for um empresário que tenho apenas a inteligência, o cliente é um produto, o operário é um produto. Se o operário deixa de produzir, ele é demitido sumariamente sem direito algum. Se o cliente lhe der prejuízo, simplesmente ele descarta e vai atrás de outro cliente. Mas se eu tenho a inteligência emotiva, se o funcionário produz menos ou para de produzir, eu quero saber o que está acontecendo com você. Eu chamo ele para um diálogo, o salário não está sendo suficiente, as condições na empresa, está acontecendo alguma coisa com a sua família, o que é que está acontecendo? Porque ele quer recuperar a mão de obra para não ter que treinar outro, pelo menos já vê essa visão, mas não vai muito além disso. Agora, se ele tem uma conduta ética, ele não tem mais o funcionário, o operário, até o cliente e o fornecedor, como simples elementos do seu empreendimento, mas sim parceiros, familiares, companheiros de jornada, e agora ele não vê mais o funcionário como um simples empregado, mas sim como um filho, como um irmão, como um amigo, como faz o doutor
Antônio Hermílio de Moraes em relação aos seus colaboradores, que ele chama de família, com mais de 100 mil pessoas. Sebastião, o comportamento na vida física, né, no nosso período de encarne, ele vai ser reflexo no nosso, quando tornarmos um ser integral, ou pode impedir-nos de chegar a esse estágio? O nosso comportamento aqui no mundo real, como nós falamos, na realidade aqui é o mundo imaginário, o mundo real é o mundo outro, interno, né? mas nesse mundo transitório, o que nós fazemos por aqui é uma semeadura e colhemos todas as ações do físico no perispírito, são gravadas. Na faixa dimensional posterior ao mundo físico, que nós chamamos de mundo espiritual, nós seguimos agora aperfeiçoando o que foi colhido por aqui, usando o equipamento biológico, as interações e permutas incessantes, agora construindo novos cenários e realidades, como fez André Luiz. Foi um médico, foi um cientista, um sanitarista, né, de muito sucesso, mas não conseguiu valores morais porque nem acreditava em Deus. E agora, no plano espiritual, compreendendo a força suprema do universo e trabalhando seus valores morais, principalmente a humildade, porque a ciência médica dele não serviu nem para que ele fosse enfermeiro na colônia Nosso Lar. Ele foi ser auxiliar de limpeza lá nas câmaras de retificação. Mas quando ele percebeu que não dava para usar lá, na sua totalidade que aprendeu aqui, ele começou o aprendizado e hoje é um dos maiores cientistas, um dos cientistas de maiores destaques no mundo espiritual, em se falando da colônia Nosso Lar. Então nós podemos plantar aqui, como Paulo de Tarso falava, nós plantamos no corpo carnal ou no Adão material e colhemos no Adão espiritual, que é o corpo perispiritual, e vamos levando esse conteúdo rumo à consciência imortal ou rumo à angelitude. Sebastião, agora tem uma outra forma de construirmos um novo cenário, que é através do Clube Amigos da Boa Nova. O que o nosso público tem que fazer? Exatamente, eu acho que até o cenário do programa Despertar da Consciência, o público está falando que tem que mudar, e nós não temos recursos. E se os telespectadores quiserem nos auxiliar para mudar o nosso cenário do programa Despertar da Consciência e outros cenários e possibilidades na TV Mundo Maior, na Rádio Boa Nova, basta eles ligarem para o Clube Amigos da Boa Nova e se tornar um parceiro, um financiador, um colaborador, para que nós possamos melhorar as condições não só do cenário físico, mas também as possibilidades de melhorar as ondas, né, de rádio e TV para chegar com melhor qualidade aonde quer que eles se encontrem. Desde já, a gratidão por eles nos prestigiar com a sua audiência e nos ajudar nessa trajetória de luz. Então, enquanto você liga para o clube, nós vamos tomar uma água e voltamos daqui a pouco.